Esse homem contou que nos últimos tempos tem trabalhado até tarde em seu estúdio. Mas existe algo perturbador que acontece quando a madrugada se aproxima. Sempre depois da meia-noite, ele afirma escutar ruídos estranhos, passos que ecoam pelo lugar. E em várias ocasiões, tem a impressão de ver vultos pelo canto do olho. Na noite anterior, algo o deixou ainda mais assustado. Enquanto estava no banheiro, sentiu claramente como se alguém tivesse tocado em seu ombro. E foi justamente isso que o levou a gravar a filmagem que você verá agora. Uma gravação que acabou revelando algo muito mais bizarro do que ele poderia imaginar. O ambiente do banheiro já causa uma sensação de desconforto por si só. Sombrio, frio e quase claustrofóbico. Ele decide abrir cada baia, uma por uma, mas não encontra absolutamente nada lá dentro. No entanto, um detalhe passou despercebido por ele no momento da gravação. Assim que o homem deixa o banheiro, é possível ver ao fundo o que parece ser a cabeça de uma figura observando cada movimento dele. Ele não notou nada na hora, mas ao revisar a filmagem, percebeu o que havia sido registrado. Decidiu então compartilhar o vídeo em busca de respostas. Nos comentários, opiniões se dividiram. Alguns acreditam que se trata de uma aparição real. Já outros acreditam que poderia ser alguém escondido dentro do prédio. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo o que estava ali. E o mais estranho de tudo, esse foi o único registro sobrenatural já compartilhado por esse homem, o que torna o caso ainda mais assustador e misterioso. Exploração. Dessa vez, o destino era um dos prédios mais icônicos do centro de Cleveland, o edifício Rockefeller. Hoje, o local encontra-se completamente abandonado. Em uma visita anterior, já era possível perceber sinais claros de decadência, mas agora, o estado do prédio parecia ainda mais sombrio e deteriorado. Enquanto explorava os corredores e andares vazios, Chris acabou sendo surpreendido por sons estranhos. Barulhos que indicavam que talvez o edifício não estivesse tão vazio quanto parecia. Nothing to see here. Somebody's here. I heard something. Mesmo assim, Chris não se intimidou e continuou avançando. Pouco depois, ouviu novamente o ruído, só que dessa vez ainda mais próximo, como se viesse de algum ponto logo à frente. William H. Smith and Associates. Oh, shit. Momentos depois, teve a confirmação de que não estava sozinho. Ele se deparou com uma mulher subindo as escadas e, a partir daí, a situação ficou muito mais perigosa. Chris estava em um local totalmente desconhecido e
cada detalhe apontava para um risco real. O prédio não estava apenas ocupado, mas sim frequentado por pessoas potencialmente perigosas. Para piorar, durante a exploração, sons semelhantes a disparos ecoaram pelo interior do edifício. Foram pelo menos 3 estampidos que o deixaram apavorado e temendo pela própria vida. O vídeo termina com Chris abandonando o prédio o mais rápido que pôde. No fim, essa experiência deixou claro um detalhe perturbador. Muitas vezes, os humanos podem ser ainda mais assustadores e letais do que qualquer fantasma ou assombração. Amigas e juntas alugaram um Airbnb. A estadia parecia tranquila, até que, em determinado momento, elas fizeram uma descoberta estranha, que mudou completamente o rumo da viagem. Enquanto exploravam a cozinha, uma delas puxou a bancada de um armário. Foi então que encontraram uma porta camuflada. Ao abrir, revelaram uma escada que levava até o subsolo da casa. O dono do imóvel nunca havia mencionado nada sobre aquele acesso, e isso foi suficiente para deixar o grupo receoso. Elas não sabiam o que poderia existir lá embaixo, e naquele momento não tiveram coragem de descer. Mas depois de se reunirem e criar coragem, decidiram investigar. You're so brave. Oh my god, you're so brave. What is that? What is that? Ao descerem a escada, perceberam marcas estranhas nas paredes. Desenhos que indicavam que alguém já havia passado por ali. Chegando ao porão, o choque foi ainda maior. Um colchão velho, coberto por um lençol, estava no meio do ambiente. Assustadas, elas decidiram subir imediatamente. Quando perguntaram ao dono sobre aquele espaço, receberam apenas uma resposta curta. Não é nada para se preocupar. Mas justamente essas palavras deixaram o grupo ainda mais desconfiado. Elas passaram a imaginar que alguém poderia estar se escondendo ali, talvez vivendo naquele porão, ou até mesmo ter sido trancado contra a própria vontade. A verdade é que aquele ambiente parecia muito mais um cativeiro do que um simples depósito. Talvez sejam apenas teorias, mas a descoberta foi perturbadora. Viralizou o caso de supostos As filmagens mostram os caminhões circulando sempre muito tarde da noite. Esse fator, aliado à situação misteriosa, aumenta a desconfiança de quem observa. Segundo relatos, casos semelhantes também foram registrados em outras partes do mundo, incluindo o México. A mí que me expliquen. Son las 10:20 de la noche. Y ahí anda el camión de los helados. O sea, ¿cómo? No. ¿Qué tipo de helados te pueden vender a estas horas? Apesar de toda a estranheza, informações oficiais do Departamento de Polícia Local afirmam que nenhum desaparecimento foi oficialmente ligado a esses caminhões de sorvete. Mesmo assim,
Muitos não acreditam nessa versão. Para eles, ainda existem segredos ocultos por trás desse mistério que talvez um dia sejam revelados. E você acreditaria em uma história como essa? Ou acha que tudo não passa de coincidência e boatos virais? Ou quem sabe um creepypasta da vida real? Segundo quem postou, ela foi registrada a bordo do porta-aviões USS Ronald Reagan. O autor do vídeo afirmou ter servido na Marinha, passando 6 anos em alto mar. Durante esse tempo, presenciou acontecimentos estranhos e perturbadores, mas apenas uma vez conseguiu registrar algo em vídeo, e o que captou, até hoje, não deixa de ser assustador. A princípio, nada de anormal acontece, mas, de repente, uma figura arrepiante surge diante da câmera. Não dá para definir o que exatamente é, mas quem assistiu ficou em choque. A estranha aparição simplesmente atravessa o campo de visão e, logo em seguida, desaparece por completo, como se nunca tivesse estado ali. Alguns afirmam que parecia uma criança correndo diante da câmera, mas a forma como aquela coisa se move é bizarra, quase impossível de explicar. E o detalhe mais perturbador, esse vídeo foi gravado em pleno alto mar, a quilômetros de qualquer costa. O que realmente aconteceu a bordo do USS Ronald Reagan naquela noite? Seria um fantasma, uma falha na câmera ou algo ainda mais obscuro? Se você já deixou seu like, Um homem chamado Anthony Young fez uma postagem que até hoje permanece sem explicação. A gravação foi feita pela câmera de segurança em seu quintal. Na ocasião, um de seus familiares aparece caminhando pelo local, nada de anormal até então. Mas o que a câmera registrou em seguida chamou a atenção de todos que assistiram. Muitos acreditam que o que surgiu diante das imagens pode ter sido um fantasma. Enquanto a mulher se afasta, caminhando pelo quintal, algo estranho aparece no canto esquerdo da gravação. Uma figura translúcida, quase como uma névoa, começa a se mover. Mas o que torna tudo ainda mais bizarro é a direção em que ela segue, exatamente para a entrada da casa. E o detalhe mais inquietante, se a porta estivesse aberta naquele momento, aquela coisa pode ter simplesmente entrado. Mas, como muitos comentaram, entidades espirituais não precisam de portas abertas para atravessar barreiras físicas. O que significa que, talvez, aquela aparição tenha aproveitado um momento de descuido para se infiltrar no interior da residência. Seja como for, a possibilidade de algo assim estar dentro de casa é realmente aterrorizante. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes do canal. Estão simplesmente arrepiantes e vale a pena conferir. Se tiver coragem,